De fato, eu confesso que eu não gostei, né, da forma que aconteceu. Essa decisão aí, a gente sabe que ela é uma decisão política acima de tudo e a despeito das resistências da equipe econômica, né? Então, eu não tenho dúvida que o ministro Paulo Guedes é uma pessoa sensata, liberal, com um senso de patriotismo e de prioridade e que está preocupado, acima de tudo, com o Brasil. Essas são minhas premissas, das quais eu não tenho muita dúvida após trabalhar com ele 6 anos. Como cada um vai se adaptar ao cenário, né, político, à conjuntura, isso não existe um manual. A gente não vai na livraria e compra um manual do liberalismo na prática e executa, né? Então, existem nuances, existem questionamentos legítimos e áreas cinzentas em que bons economistas liberais vão discordar, e me parece que nós estamos diante de um caso desses. Eu escrevi para a Gazeta do Povo sobre isso, chamando de o dilema liberal, né? Porque, em primeiro lugar, nós tivemos uma pandemia e parece que tem muita gente que esqueceu. Então, os mesmos que diziam economia fica para depois, o presidente Bolsonaro lembrava que não era assim, que dava para lidar com o problema, tinha que considerar o foco da saúde e da economia junto, né? Hoje, nós estamos pagando um preço aí pelas consequências das paralisações, do foco estrito na questão da saúde, né? E os mesmos que diziam a economia fica para depois estão dizendo agora que a desgraça econômica é culpa do governo. Então a gente tem que lembrar que tem uma pandemia que jogou milhões de pessoas a mais para a pobreza e precisa lidar com esse problema. Não é fácil. O governo aprovou auxílios importantes, foram distribuídos muitos recursos e isso sem dúvida aliviou a situação, né? Aí vem a discussão de estender ou não, de criar um programa assistencial, e aí vem a decisão de R$400. Eu acho muito, né, não que assim, é até quase insensível dizer isso, né? É muito dentro da ótica de economia e teto de gastos, né? Quer dizer, para o Estado que já é mastodôntico, que já é hipertrofiado, que o cobertor é curto, né, e não tem de onde tirar recursos, R$400 para uma multidão de milhões de pessoas, isso representa um gasto expressivo e tem que ter a fonte. Vem a decisão de que dure até o ano que vem e na véspera aí de uma eleição. Não consigo também dissociar essa decisão, então, do caráter eleitoral, né? Então não dá para vibrar com uma coisa dessas, não. Eu acho que o dilema liberal, por que eu chamei o texto de dilema? É porque, primeiro, entende-se que na conjuntura de uma pandemia, que teve um agravamento da situação de pobreza no país, pode ser mais justificável ou aceitável o Estado entrar em campo dessa forma. Segundo, e aí vem um ponto extra que eu trago aqui para reflexão dos nossos ouvintes, é que mesmo tendo o caráter eleitoral, aí eu quero realmente provocar esse pensamento, porque eu, como liberal, não tenho resposta. E eu concluí meu texto meio que dizendo que isso vai da consciência de cada um, né, até onde vai esse limite. O exemplo que eu dou para provocar é o seguinte: se essa decisão que é política e que é até mesmo eleitoral, e se essa decisão for, por exemplo, necessária para impedir a volta daqueles que estão dizendo que o teto de gasto é irrelevante e querendo um auxílio muito maior, né? Ou seja, essa é a alternativa que se coloca na mesa hoje. A Argentina aprovou a extensão do Planes, que é uma espécie de Bolsa Família, mesmo para quem está empregado, né? Então, muita gente vai dizer assim, se não fizer isso o PT volta, se não fizer isso o PT volta. A Argentina está imprimindo dinheiro que o Henrique Meirelles ofereceu durante a pandemia como uma solução para os problemas. O Henrique Meirelles. Eu coloco o Henrique Meirelles aqui em nome, cito ele, para lembrar que não é só uma coisa do PT ou do Ciro Gomes. Tucanos, né, flertam com esse tipo de medida nesse tipo de circunstância. Então, eu não gosto da medida, eu não gosto da intenção, que me parece mais eleitoral do que humanitária, né? E eu não gosto do que isso representa em termos de abandono eventual do teto de gastos, que gera estresse no mercado. A gente viu a reação na bolsa, no dólar, e não dá para ficar numa narrativa que uma ala bolsonarista adota de que isso é preocupação de banqueiro, ou de investidor, ou de especulador rico, né? Isso, qualquer economista sabe que isso significa menos investimento à frente, geração de riqueza e emprego,
né? O agravamento da situação econômica à frente, porque o mercado financeiro é uma máquina de antecipar expectativas. Então ele faz conta, todo mundo faz conta, e se dá conta de que abriu a porteira de um populismo maior, isso vai ter consequências à frente. Então não é brincadeira, não. Eu não brinco com esse tipo de coisa e eu não acho que é trivial. Mas eu estou provocando a reflexão porque eu não sou também ingênuo nem utópico, nem romântico. Eu olho a política como ela é e vejo o presidente está crescendo no Nordeste, ele perdeu uma ala da classe média pela sua postura, pelo massacre midiático e tudo. Está fazendo um cálculo político, na minha opinião, talvez. Né? Eu aumento aqui a minha expressão no Nordeste e a classe média, que está querendo me abandonar no frigir dos ovos, se só tiver eu ou Lula, vai saber que o Lula é pior em todos os aspectos que ela me condena. No populismo, inclusive. Na questão da corrupção e por aí vai. Então, se há um cálculo político dessa natureza, ele pode ter um ponto. O que não quer dizer que um liberal que enxerga virtudes no governo não dir. O liberal está aqui para apontar o dedo quando a coisa começa a desviar da sua agenda, dos seus princípios e valores e produzir consequências negativas para a população, especialmente os mais pobres. Então é isso que eu acho que eu e muitos estão fazendo. A medida é equivocada, a medida tem caráter eleitoral, a medida custa caro aos cofres públicos que não têm de onde tirar recursos. Furar o teto e criar malabarismos é um caminho muito perigoso e abre um precedente que é exatamente o que está levando ao pânico, ou pelo menos ao estresse, muitos investidores de forma legítima. Não são banqueiros gananciosos insensíveis. São pessoas que sabem que o Estado hipertrofiado no Brasil custa caro demais e se continuar nessa tendência é insustentável. Né? Então, de novo, eu acho que é uma... E a economia, o político quer uma coisa, o economista quer outra. O ministro Paulo Guedes até aqui soube segurar com uma relativa firmeza a chave do cofre, sob pressão de ministros, sob pressão de políticos, né? E nesse momento me parece que cedeu, né? Por um cálculo, por uma talvez compreensão de que esse aspecto político no momento está falando mais alto. Não acho que seja uma boa medida, acho que a reação aponta nessa direção e acho que se o presidente estiver fazendo o cálculo que eu insinuei aqui, ele pode, se ele errar na dose, ele pode ter um efeito bumerangue. Ele pode ver uma classe média cansar de uma justificativa que é até plausível, até certo ponto, de que tem que engolir um monte de sapo, porque senão o PT volta. E aí, no limite, ele pode estar ajudando, sim, a criação de uma terceira via. Né? Uma terceira via mais razoável, mais equilibrada, até mesmo no aspecto econômico. Se aparecer, eu não enxergo nenhum desses característica hoje. Mas veja que o Eduardo Leite, que está comendo pelas beiradas, e começaram as prévias do PSDB, e ele está lá se posicionando, ele escreveu mensagens fortes contra essa medida, assumindo um risco. Né? Porque ele assumiu o risco de não é só bater no Bolsonaro, ele assumiu um risco de que é equivocado você estender um auxílio nesse momento furando o teto. Então ele tá se colocando contra, né? Uma medida que vai receber aplausos de... Isso vai ser usado contra ele depois, é do jogo. E prévias, eu acho até interessante ter prévias no Brasil. Nos Estados Unidos eu estou mais acostumado e é sempre isso. O pau come e depois fica lá, né, registrado o que um disse e o que o outro disse, para que a oposição do outro lado, do partido opositor, possa eventualmente usar. Olha, não sou eu que estou dizendo isso da Hillary Clinton, é o Obama que disse. Né? É uma coisa interessante. Mas é saudável, é democrático. Mas ele está assumindo um risco. Então eu já noto que o Eduardo Leite, que tem baixíssima rejeição porque é desconhecido, ele está começando a agradar mais uma turma de Faria Lima, uma turma de empresários, uma turma de investidores. Eu já noto isso. Então, assim, o Bolsonaro tem que saber que há um limite para essa corda econômica que ele está esticando. Né? A medida é eleitoral, na minha visão, e economicamente falando, perigo é o ponto principal.